Você que trouxe seu exemplo bíblico, abre ele comigo no livro de 1 Reis, capítulo de número 18, versículo de número 30 em diante. 1 Reis, capítulo de número 18, versículo de número 30 em diante. Quantos amados irmãos localizam o texto, quero agradecer a Deus por esta oportunidade. Você está fazendo aquilo que o Senhor colocou ao nosso coração, colocou sobre o nosso chamado, que é o ID, e pregar o Evangelho a toda criatura. Quero agradecer aqui o pastor desta igreja, pastor João, juntamente com sua esposa Rosane. Coloquei uma colinha ali para estar lendo. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês, continue prosperando o ministério, dando sabedoria e graça para vocês seguirem fortes com o Senhor. Amém? Irmãos, trago aqui a paz da minha pastora Cristina Barros. Quem recebe a paz da pastora? Amém. Aonde eu vou ministrar, eu sempre digo isso. Estou aqui debaixo da bênção dela. Se ela não tivesse permitido aqui, eu não estaria, porque a Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Então, os irmãos recebam a paz da pastora. Sou da igreja Pentecostal Jesus Amor Amiga, presidida pelo pastor presidente José Maria. Creio que o pastor pode conhecer o pastor José Maria já, um pastor bem conhecido. Quero agradecer aqui também ao irmão que fez o convite nessa noite para que a gente estivesse aqui glorificando ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Amém. Quem achou a palavra diz amém. Amém. O tecladista abençoado, deixa Deus te usar. Pode vir junto comigo. Amém? E os irmãos que estão me vendo pregar pela primeira vez que eu estou no ministério, já vou falar para você. Eu começo bem devagar, mas bem devagar mesmo. Quando você pensar em bocejar e dormir, eu vou dar um brado de glória, porque eu também sou pentecostal que nem você. E aí a palavra vai pegar. Amém? A palavra do Senhor diz assim: Então Elias convocou todo o povo, chegai-vos a mim. E todo o povo se aproximou dele. E Elias recompôs o altar do Senhor, que havia sido destruído. Só até aqui, irmãos. Pode se assentar glorificando a Deus? Não vou fugir da liturgia desta campanha. Sei que os irmãos estão numa campanha de busca de dons. E hoje eu quero falar sobre um dom, usando como referência a vida deste homem chamado Elias. Pergunta: qual dom, pregador? Se você chegou no culto mais forte, qual dom, pregador? O da profecia. Hoje eu vou falar qual que é o dom da profecia, e não saber apenas o que é o dom da profecia, mas como exercer o dom da profecia. E eu estou usando nada mais, nada menos como um dos maiores profetas da Bíblia Sagrada para te dar referência de vida cristã sendo profeta. Amém, irmãos? Bom que puder dar um pouco de retorno. Estou com a voz um pouco ruim. Também quero pedir perdão para os irmãos por conta do horário. Eu trabalho um pouco longe, irmãos. Quem conhece que eu trabalho lá em Santo Amaro. Saí de lá às 6 horas, vim correndo para chegar até aqui e estar ministrando. Tomei um banho e me troquei em 15 minutos para chegar aqui, mas o Senhor deu graça. Amém? Irmãos, estamos diante de um texto e diante de um tema que é bastante conhecido por todos nós, usando como referência um personagem que também é conhecido por todos vocês. Um personagem chamado Elias. Quando nós falamos deste profeta e nós falamos deste homem, nós podemos evidenciar que Elias, ele carregava consigo uma grande responsabilidade no Antigo Testamento. A Bíblia vai enfatizar que este homem não só foi um profeta, como foi um dos maiores profetas da história da Bíblia Sagrada. E podemos entender que um profeta que era levantado naquele tempo, e grandes líderes que eram levantados naquele tempo, eram levantados como libertadores do povo de Israel. Nós sabemos que o povo de Israel é um povo separado, um povo escolhido e um povo direcionado por Deus. Mas algumas verdades precisam ser aplicadas para a gente entender. O povo de Israel era conhecido por ser um povo que andava em uma certa inconstância com Deus. Quando nós vamos ver do Velho Testamento, nós vamos ver que o povo de Israel outrora estava em obediência com Deus,
estavam fazendo a vontade de Deus, estavam seguindo os preceitos e respeitando a raiz ao qual o Senhor tinha colocado perante o povo. E a Bíblia vai enfatizar que enquanto Israel era obediente ao Senhor, enquanto Israel ouvia a voz do Senhor, enquanto Israel obedecia às vozes dos líderes levantados e estipulados pelo Senhor, a Bíblia Sagrada vai dizer que Deus era com Israel. E qual era a forma de Deus representar que estava com o povo? O povo vivia em aqueles tempos em batalhas, em guerras travadas contra os seus inimigos. E a gente percebe que enquanto o povo estava em obediência, ouvindo a voz de Deus e sendo direcionado com Deus, Deus dava vitória para o povo dentro desta guerra. Percebe-se que não era escudo, não era sobre espada, não era sobre lança, mas era sobre obediência. Me prova dentro da Bíblia, eu te provo dentro da Bíblia. Gideão vai para uma batalha, o exército ao qual estava pelejando contra o exército de Gideão era muito maior. Gideão vai com 300 homens e não foi sobre escudo, não foi sobre lança, não foi sobre espada, mas a obediência fez com que Deus fosse com o povo e deu vitória para o povo. Enquanto Israel vivia direcionado pela voz de Deus, obedecendo, o Senhor era com o povo. Só que eu aprendo que o meu Deus, que é um Deus de amor, continua sendo um Deus de justiça. E te provo dentro do povo de Israel, quando o povo se afastava do caminho do Senhor, quando o povo começava a entrar em um período de apostasia, aonde eles começavam a idolatrar outros deuses, aonde eles começavam a não ouvir a voz de Deus, aonde eles começavam a andar pelos seus caminhos, a Bíblia Sagrada diz que os inimigos do povo de Israel vinham contra eles. E a Bíblia não vai dizer que era o povo que entrava em situações, mas era Deus que entregava o povo na mão dos seus próprios inimigos. Enquanto o povo obedecia, ia para a batalha e saía vitorioso. E quando o povo desobedecia a voz de Deus, o próprio Deus entregava o povo nas mãos dos seus inimigos. E por que, David, Deus fazia isso com o povo? Porque não é diferente dos dias atuais. Percebe-se que a gente só obedece a Deus, só quem andar na direção de Deus quando as coisas começam a ficar ruim. Percebe-se que a gente só quer exercer chamado, só quer pregar, só quer louvar quando as coisas começam a apertar, porque aí a gente reconhece que a gente vai para a esquerda, vai para a direita, para frente, para trás, e as coisas não mudam na nossa vida. Por quê? Porque a gente precisa de Deus. Deus fazia isso com o povo. Já que vocês querem viver em desobediência, já que vocês não querem ouvir a minha voz, já que vocês não querem ser direcionados, eu entrego vocês à mão dos inimigos. Aí quando vocês ficarem cativos, quando vocês passarem por uma situação de miséria, quando vocês olharem para todo lado e ninguém poder socorrer, vocês vão se lembrar de quem? De Deus. E quando vocês se lembrarem de Deus, ainda vai existir um Deus de misericórdia para salvar o povo. Eu percebo que Deus, no Antigo Testamento, vai trabalhar em 3 constâncias: amor, porque amava o seu povo; justiça, porque quando desobedecia, entregava o povo na mão dos seus inimigos; e misericórdia, porque quando o povo se arrependia, o Senhor tirava. E eu percebo que Elias vai ser levantado em um tempo de apostasia dentro de Israel. Elias vai ser levantado em um tempo que Israel está distante de ouvir a voz de Deus e distante dos seus preceitos. Percebe-se algo? Que Elias é um grande profeta que é gerado em um tempo difícil. Elias é um grande profeta que é gerado em um tempo de crise. Elias é um grande profeta que é gerado em um tempo de luta. E eu quero abrir um parêntese para dizer que muitas das vezes nós vamos ser gerados no meio de uma dor. Eu quero abrir um parêntese que muitas das vezes Deus vai gerar ministério quando todos virarem as costas para falar a verdade, e Deus vai te levantar para falar o que ninguém quer falar. Elias é levantado em um período que os profetas se acovardam. Elias é levantado em um período que o povo queria fazer de qualquer maneira. Elias é levantado em um período que o povo vira as costas para Deus. Enquanto profetas também estavam virando as costas, Deus precisava levantar alguém para falar uma verdade. A Bíblia Sagrada vai dizer que ele é levantado
levantado no meio da crise. E este profeta tinha tanta autoridade, este profeta era tão usado por Deus, e Elias não tinha essa de falar o que o povo queria ouvir, Elias não tinha essa de dar aquilo que o povo queria. Elias trabalhava de acordo com necessidade. Se quer pão, não vai ser pão, porque dessa vez é água, e Elias dava água, não tinha conversa. Elias estavam pregando a palavra do Senhor em um período de crise, em um período difícil, e a Bíblia Sagrada vai dizer que chega um tempo que o período do povo está tão difícil, o povo está tão distante, que Elias vai se levantar e vai tomar uma atitude por si só. E a atitude é: Elias olha para o povo e vai dizer: tão certo quanto vive o Senhor dos exércitos, não vai haver nem chuva e nem orvalho sobre a terra. O interessante, pastor, é que Elias não vai usar o nome de Deus para dizer que foi Deus que falou. Elias vai bater no peito e vai falar: quem está falando isso sou eu. Porque eu aprendo que quando Deus nos dá o dom de profecia, consequentemente na nossa vida vem o dom de autoridade. E quando a gente reconhece a autoridade que a gente tem, Deus assina embaixo aquilo que a gente fala. Eita, meu pai, Elias estava falando para o povo: eu estou vendo o que vocês estão fazendo, vocês viraram as costas para Deus, vocês não querem mais obedecer a palavra, então a consequência é: não vai chover e não vai ter orvalho sobre a terra. Pregador, me explica melhor, porque isso é uma sentença. Eu te explico. Naquela época, o povo era muito proveniente do plantio para duas coisas: para trabalhar e para comer. Se o plantio, irmãos, não é regado e não tem chuva, o que acontece? Não tem trabalho e não tem comida. Então Elias estava falando: já que vocês não querem obedecer à voz de Deus, não querem andar na direção de Deus, aquilo que vocês são proveniente da bênção de Deus, porque foi Deus que criou o plantio, foi Deus que criou o trabalho, vocês não vão comer e vocês não vão trabalhar. E quando vocês chegarem em um período de crise, que vocês entenderem que precisa de Deus para ser sustentado por Ele, vocês vão clamar. A Bíblia Sagrada vai dizer que agora o profeta Elias profetiza sobre o povo. Eita, pastor, e o interessante é que a profecia não é uma coisa boa, que a profecia não é uma coisa agradável. Imagine você ser dependente de plantio para comer e trabalhar, e alguém chegar para você e falar: não vai ter chuva, então não vai ter plantio para comer nem para trabalhar. Não é coisa boa. Mas eu aprendo que profeta não fala aquilo que somente agrada, mas profeta fala aquilo que o céu manda. Eita, a primeira característica de um profeta não é falar o que a igreja quer ouvir, mas é falar aquilo que o céu manda. Eu percebo que Elias não estava olhando para o povo e dizendo: eu vou profetizar e vão me odiar, eu vou profetizar e vão fazer cara feia para mim, eu vou profetizar e vão cruzar o braço dizendo: Elias está contra nós. Mas Elias estava dizendo: eu vou profetizar porque quem me chamou não foi o homem, foi o céu. Eu vou profetizar porque o meu compromisso não é com a terra, é com o céu. Eu vou profetizar porque o meu compromisso ainda é com a palavra de Deus. E eu preciso liberar para você que quer ser profeta: o seu compromisso não é com o homem, é com Deus. O seu compromisso não é com a terra, é com o céu. O seu compromisso não é com achismo, é com palavra. Porque palavra não é achismo, é verdade. Elias agora profetiza, e eu vou começar a pregar. A Bíblia diz que ele vai profetizar em um período de crise, dizendo que o povo vai passar por uma crise muito maior. Só que eu observo que Deus, além de liberar para o profeta falar, Deus também fala com o profeta. Quando Elias profetiza no nome dele, dizendo que não vai chover, e Deus assina embaixo, a Bíblia vai dizer que a palavra do Senhor veio com Elias. Eita, a palavra do Senhor para Elias foi: Elias, se retire do ambiente que você está e vai para o ambiente ao qual eu vou te mostrar. Elias, a direção é o ribeiro de Querite, que ficava ao leste do Rio Jordão. Porque é o seguinte:
eu já ordenei um corvo que traga pão e carne pela manhã, e que também vai trazer para você pão e carne pela tarde. Eita, se tu não der glória, tu não chegou no culto. Elias profetiza que o ambiente vai passar por crise, que o ambiente vai passar por fome, que o ambiente vai passar por escassez. Mas quando ele profetiza sobre este ambiente, Deus tira do ambiente e fala: vai para outro, porque eu vou te alimentar. Eu não entendi, pregador, melhora para mim. Eita, profeta que é profeta pode estar inserido em ambiente de crise, mas Deus não deixa ele morrer dentro deste ambiente. Ah, meu pai, profeta que é profeta pode profetizar que o ambiente vai ser de crise, mas Deus vai levar para ambiente onde não vai haver morte, mas vai haver vida. Sabe o que Deus estava dizendo para Elias? Elias, o povo vai sofrer porque desobedeceu, o povo não vai comer porque desobedeceu, o povo não vai beber porque desobedeceu, mas como você é posicionado, tem pão. Como você é posicionado, tem carne. Como você é posicionado, tem água. Pregador, melhora, eu vou melhorar. O posicionamento vai fazer você viver milagres em período de crise. O posicionamento vai fazer você gerar milagre em tempo de crise. Melhora, eu melhoro. Sabe por que o coronavírus não te matou, sendo que matava 2.000 vidas por dia? Porque o posicionamento te manteve de pé, para você estar aqui nessa noite glorificando a Deus. É sobre se posicionar, para que no ambiente de crise você viva maravilhas de Deus. É sobre se posicionar. Posso pregar, pastor? Não é sobre pregar muito, não é sobre cantar afinado, não é sobre ser cheio de dom, não é sobre os seus talentos, não é sobre isso, mas é sobre posicionamento. Você gerar milagre em tempo de crise é estar posicionado no lugar certo, na hora certa e na onde Deus mandou você estar. Não adianta se garantir em ministério, porque ele não vai te sustentar em tempo de crise. Não adianta se garantir em agenda, porque a agenda não vai te segurar em tempo de crise. Não adianta se sustentar nos seus seguidores do Instagram, porque eles não vão te sustentar em período de crise. Mas quando você se posicionar, o Senhor te sustenta. Quando você se posicionar, eita, Elias se posiciona, pastor. Só que o interessante aqui, se a igreja não pegar agora, é que Deus mostra um lugar para Elias. Deus fala do lugar para Elias. Deus fala do ambiente para Elias. E quantos de nós, grava isso, que Deus nos direciona para um lugar e a gente começa a indagar com Deus dizendo: eu não vou. Quantos de nós que Deus fala vai para determinado ambiente, eu não vou. Sabe por quê? Crente covarde. E a Bíblia vai dizer que Deus te deu o espírito de ousadia e não de covardia. Só que eu observo que Deus, ele não é eu e você, que levanta a promessa e não cumpre. Quando Deus vai falar com Elias direcionando o lugar, pastor, Deus vai falar algo que eu me arrepio todo. Deus vai dizer: Elias, vai para Querite, porque eu já ordenei, passado, que os corvos te alimentem. Sabe o que significa o corvo no meio do ambiente que Elias ia? Providência. Ou seja, se Deus já tinha ordenado aos corvos para levar mantimento, antes mesmo de Deus falar com Elias, Deus já falou com a providência.
Ah, não pegou, vou repetir. Deus direcionou o ambiente. Deus falou com Elias, mas antes falou com a providência. Ou tu acha que Deus vai te levar para algum lugar para morrer? Ou tu acha que Deus vai te direcionar para algum lugar para te matar? Eita! Sabe o que Deus estava falando para Elias? Só vai, meu filho, porque quando você chegar lá, tu não vai precisar chegar no ambiente e falar da providência. A providência vai estar aqui, ó. Tô de braços abertos te esperando. Deus já falou comigo. Eita! Elias não ia precisar chegar em Querite para pedir corvo, mas corvo já ia esperar Elias com providência quando ele chegava em Querite. Melhora para mim, pregador, melhoro. Quando tu entender que tem que fazer aqui primeiro, Deus já envia providência dentro da tua casa. Tu não vai precisar chegar lá, ajoelhar e falar, manda providência. Se adorar aqui, quando chegar lá, Deus vai falar, a providência chegou primeiro. Porque você entendeu primícia, você entendeu o que é ser raiz, você entendeu o que é obedecer. Antes de Deus te direcionar para algum lugar, Deus direciona a providência para você chegar e não morrer no ambiente que Ele mandou você ir. Mas posso pregar? Já viu o tal do crente que Deus promete para ele, Deus tem uma faculdade preparada. Aí ele começa a dizer, mas eu não tenho nem recurso. Já viu o tal do crente que Deus fala, tu vai ser um pregador, mas eu não sei nem ler um versículo. Já viu o tal do crente que Deus fala, tu vai ser um cantor, mas eu canto desafinado, eu canto mal. Ele começa a querer ensinar a Deus a trabalhar. Mas quando Deus levanta a promessa, é porque na frente Ele já garantiu. Lembra de Moisés? Moisés vai olhar para Deus e vai falar, mas eu não sei falar. E Deus falou, e quem disse que é você que vai falar? E quem disse que é você, Moisés? Quando eu levanto promessa, antes mesmo de se cumprir, eu já ordenei, preparei e planejei. Para de indagar a Deus e começa a viver aquilo que Ele te prometeu. Para de questionar a Deus. É um tal de questionamento, é uma tal de murmuração, é um tal de Deus levantar promessa e falar, será? Será o que, meu irmão? Bíblia é sagrada. Deus não é filho do homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Me prova na Bíblia, eu te provo. Lembra quando Ele vai entrar nos barcos com os discípulos? Qual é a palavra de Deus? Passaremos para o outro lado. Deus já estava dizendo, garantindo e fazendo promessa. Nós vamos entrar no barco e vamos passar. Pastor, o que acontece no meio do caminho? Aí um vento veemente, forte, que balança o barco. Os discípulos começam a se assustar e dizer, temos que despertar Jesus porque vamos morrer. Quando Jesus levanta, Ele vai falar, homens de pouca fé. Mas por que Ele vai falar isso? É porque Jesus estava falando, você lembra o que eu falei antes de entrar no barco? Passaremos. Eu já afirmei. Então por que vocês estão com medo se eu já liberei palavra para sua? Eu sinto uma graça aqui para liberar. Mas pregador, a igreja não está cheia, não tem problema. Eu vou dar lugar aqui. Eu vou liberar uma palavra para a sua vida. Respeite a promessa. Respeite o chamado. Respeite o que Deus colocou. Está na hora de respeitar, baixar a cabeça e viver. Está na hora de ouvir, se calar e viver. Está na hora de o céu bradar e você dizer, eu sou soldado à disposição. E se o general me chamou para marchar, eu vou marchar. A ordem é para marchar. A ordem é para marchar. E me que racena mana. Vou entregar tudo aqui. E me que racena manassa. Deus está dizendo,
Eu tenho promessa sobre este lugar. Eu tenho promessa sobre essa casa. Eu tenho promessa sobre vidas. É dizer: eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. Eita! Tá na hora de trocar o porquê e começar a usar o eis-me aqui. Tá na hora de trocar o pra quê e começar a usar o eis-me aqui. Tá na hora de trocar o não dá e começar a usar o eis-me aqui. Busca de dom, quer ser profeta, se posicione e obedeça. Eita! Presta atenção nisso. Eita! Vai tremer isso aqui, fica tranquilo. Já já tu vai voar dessa cadeira. Deixa eu pregar. Deixa eu pregar. A Bíblia vai dizer que agora Elias está comendo. Elias está vivendo providência em Querite. Aquilo que Deus prometeu, ele cumpriu. A Bíblia vai dizer que Elias está tomando água do ribeiro. Mas adivinha o que acontece? Se não tem chuva, o que acontece com o ribeiro? Seca. Só que eu acho e tenho certeza que Deus é maravilhoso, pastor. Porque a minha Bíblia vai dizer que quando a água do ribeiro seca, e quando Elias só pensa em dizer, e agora Deus já fala com Elias de novo. Eu vou aqui conjecturar. Eu imagino Elias tomando o último copo de água e dizendo, agora já era. E quando ele falou já era e colocou o caneco no chão, Deus falou, Elias, preciso falar contigo de novo. A Bíblia vai dizer que quando Elias pensa que vai passar por crise, Deus direciona ele de novo. E agora a ordem é, Elias, vai até Sarepta, porque eu já ordenei. Olha, perceba de novo. Eu já ordenei que uma viúva te alimente enquanto você estiver lá. Percebe-se que o que Deus falou dos corvos, Ele falou da viúva, não falou? Eu já falei com os corvos, eu já falei com a viúva. Eu creio que Elias, o mistério vai ser forte. Se tu não pegar agora, Elias já sai feliz. Se Deus prometeu que já tinha falado com o corvo, eu cheguei em Querite e já tinha alimento, eu vou chegar já em Sarepta já pedindo um pratão de arroz e feijão. Porque se ele já falou, já tem providência. A Bíblia diz que Elias vai para Sarepta conforme Deus manda. Quando Elias chega, ele vai avistar a viúva apanhando alguns gravetos. Quando Elias avista aquela viúva, fala, é essa aí que Deus já falou. É essa aí que está com o armário cheio. É essa aí cheia do dinheiro. Essa daí que tem hospedagem. É essa daí que eu vou comer o dia inteiro. É essa daí que vai ter café da manhã, almoço, janta, café da tarde. É essa aí. A Bíblia vai dizer que Elias olha para essa mulher e vai falar, mulher, você pode me dar um copo com água? A Bíblia enfatiza que quando essa mulher está saindo, Elias vai tocar em algo que vai mudar todo o cenário. Elias vai dizer, aproveitando que você está indo buscar um copo com água, prepara para mim também um pão e um bolo. Quando Elias fala isso, a mulher para. E ela vai revelar algo que se fosse qualquer profeta de nós ia voltar para trás e falar que era Deus, era mentiroso. A mulher vai dizer, eu só tenho um pouquinho de farinha na panela, eu só tenho um pouquinho de azeite na botija. É bem certo que eu e meu filho coma hoje e depois vamos morrer. Mas peraí, então Jesus mentiu. Deus mentiu. Se Deus falou que já tinha falado com a viúva para alimentar, por que Elias chegou lá e não tinha alimento? Se Deus falou para ele chegar em Sarepta porque já tinha providência, porque ele chegou lá e não tinha providência? Profeta do século 21 ia falar, era coisa da minha cabeça. Profeta do século 21, Deus está mentindo.
Profeta do século 21 não vai se cumprir, não. O profeta lá não era de Deus, não. O irmão que pregou lá não era de Deus, não. Profeta do século 21. Mas profeta chamado, escolhido e separado é diferente. Quando Elias escuta aquilo, Elias vai falar: não. O meu Deus não mente. Serva, enquanto eu, Elias, estiver aqui, eita, não vai faltar farinha na panela e não vai faltar azeite na botija. O que Elias fez foi o seguinte: o cenário tinha tudo para me fazer acreditar que Deus estava mentindo, mas como eu sei o Deus que eu sirvo, eu vou usar aquilo que Deus me profetiza. Eita, meu pai, é um tal de quero ser profeta e não profetiza. Elias entende: eu vou profetizar, porque a palavra dele não mente. Se ele falou que vai ter providência, eu sou profeta e vou profetizar. Sabe qual é o problema da nossa geração? Nossa geração não profetiza mais. Sabe o que é o problema da nossa geração de profeta? A nossa geração de profeta só corre para trás e não profetiza mais. Você lembra de Ezequiel? Quando Deus falou para ele: o que você está vendo? Um monte de ossos secos. O que Deus falou para ele? Profetiza. Profetiza. Vou liberar que vai doer, mas daqui a pouco sara. Sabe por que o teu filho não muda? Porque em vez de você chegar em casa e profetizar sobre a vida dele, fala: esse daí não tem jeito, esse daí não vai pra frente, esse daí eu cansei de orar. Cansou o quê? Que profeta é você que não profetiza mais nem pros seus? Qual é o problema da nossa geração? A gente não profetiza mais, a gente não acredita mais, a gente não tem mais fé. Mas eu aprendo com Elias que ele poderia virar as costas e falar: Deus, o Senhor falou que ia ter pão, o Senhor falou que ia ter carne, o Senhor falou que ia ter providência, mas eu chego aqui, essa mulher está quase morrendo. Mas Elias é profeta, e profeta não deixa ninguém morrer, profeta não deixa ninguém sem esperança. Profeta profetiza. Tu tem boca para quê? Para amaldiçoar ou para abençoar? Para que você tem boca? É para profetizar ou para ficar calma? Eu tô para ver uma geração de profeta que não sabe profetizar. Tá lá na reunião da empresa, o patrão tá falando: a empresa vai falir. Ele: é, patrão, a porta vai fechar. Você é profeta. Eu falei: eu vou orar, isso aqui não vai fechar. É um tal de alguém olhar para alguém dentro da tua casa e falar: não vai ter jeito, e você concordar. Você tem que olhar e vai falar: o meu filho é profeta de Deus, o meu filho vai ser pregador da palavra. Você tem ousadia para profetizar. Mas sabe o problema da igreja do século 21? Ela mais mata do que dá vida. A boca do profeta não é feita para ficar falando mal da vida alheia. A boca do profeta não é feita para ficar apontando o pecado dos outros. Vou pregar, depois briga com o pastor que me convidou. A boca do profeta não é para ficar falando por que essa cor do congresso. A boca do profeta não é para ficar falando por que ela vai dirigir o culto. A boca do profeta não é falar por que ele que vai pregar. Só ele. A boca do profeta não é para ficar examinando a vida dos outros. A boca do profeta é para profetizar a palavra de Deus. A palavra não mata, a palavra da vida. Me prova na Bíblia: é heresia, é heresia. Quando Pedro desembanhou a espada para matar, Jesus repreende e fala: não é assim que se faz, meu filho. Eu não te chamei para matar ninguém, é para dar vida. Ah, meu pai. Quando os povos estavam falando: samaritanos, não, vamos orar que nem Elias. Não é assim que funciona, meu amigo. Deus não chamou profeta para matar ninguém.
O que sai da sua boca não tem que matar ninguém, mas tem que dar vida. O maior homem dessa terra poderia vir aqui falar: foi a geração que pecou, deixa eles morrer. Mas ele falou: eu disponho da minha vida por amor deles, pago o preço de cruz para eles viver. E você que foi proveniente da graça e da vida, quer matar quem? Posso pregar? É muito pregador de anzol e pouco pregador de rede. Já viu? Quando você prega com anzol, o que você faz? Você machuca o peixe, né? E quando pega com rede, é diferente. Problema da nossa geração: usa o altar para matar, usa a palavra para matar. Eita, meu pai, vou pregar. Usa o altar para jogar indiretinha por mão. Que isso? Se converta, crente. Se converta, irmão. Você foi chamado para falar da palavra. Você foi chamado para falar de Deus, porque você é profeta. Mas pregador, eu não vou pregar a verdade não. Mas por quê? Porque a agenda vai fechar. Está preocupado com o teu nome no caderninho do homem? Fica preocupado que o seu nome vai estar no livro da vida. Elias profetiza. E aqui eu observo um cenário na vida de profeta. Estamos pregando sobre o dom da profecia. Hoje tu sai daqui profeta ou não vai ter mais jeito. Elias, ele profetiza. E eu observo dois cenários, de Querite e Sarepta. Em Querite, Elias é profeta que recebe providência. Em Sarepta, Elias é profeta que é a providência. Em Querite, Elias chega para cruzar o braço, sentar e esperar o corvo. Em Sarepta, Elias tem que caminhar, falar, porque ele é a providência. Existem dois cenários da vida do profeta. Um cenário que Deus te esconde e você vive providência, mas um cenário que Deus quer que você se exponha. Tem tempo para se esconder, mas tem tempo para aparecer, para falar de Cristo. Sabe qual é o problema da nossa geração? Me dá, Deus. Sabe qual é o problema da nossa geração? Eu quero, Deus. É só vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim, nunca a ele. Elias em Querite, ele é um profeta que recebe providência. Mas Elias em Sarepta, ele é um profeta que é a providência. Sabe qual é o nosso problema, crente? Eita, meu pai. É que a gente está vivendo em um tempo que a gente só quer ficar pedindo a Deus. Só quer receber de Deus. Em Tiago vai dizer: se achegai a mim, e aí eu me achego a você. Primeira atitude de quem? Minha. Se eu fazer para Deus, Deus faz para mim, irmão. O processo não mudou e não ficou invertido. Elias reconhece: em Querite eu recebia, em Sarepta eu sou a providência. A Bíblia Sagrada vai dizer que Elias está em Sarepta, e vai acontecer um fato dentro dessa cidade e dentro deste local que vai abalar as estruturas de Elias. A Bíblia Sagrada vai dizer que essa mesma mulher que alimenta, que essa mesma mulher que dá pão, essa mesma mulher que dá água, vai dar uma notícia para Elias. E a notícia é: servo, o meu filho morreu. Deixa eu te perguntar, imagina Deus falar contigo para ir para um ambiente, alguém ceder moradia, comida, água, conforto, cuidado, e você no meio daquilo tudo, e o filho da pessoa morre. Talvez alguém vai olhar para Deus e vai falar: Deus é injusto. Deus não é justo. Pega isso aqui. A Bíblia vai dizer que quando Elias, ele sabe dessa notícia, Elias, ele vai falar para a mulher: faz o seguinte, fica aqui embaixo, eu vou subir para o quarto que o seu filho está, e eu vou fazer uma oração. A Bíblia diz que Elias, ele fecha a porta do quarto, coloca face sobre face, braço sobre braço, perna sobre perna, e faz uma oração a Deus dizendo: Senhor, se eu tenho um pouco de crédito contigo, se eu sou usado pelo Senhor,
E se o Senhor tem compromisso comigo, que a partir do momento que eu encerrar esta oração, o filho dessa mulher volte à vida. A Bíblia diz que quando ele profetiza isso, o filho da mulher volta à vida. Presta atenção para você glorificar com força, crente, para você dar um pulo dessa cadeira aí. Quando Elias desce, ele está com essa criança no colo, ele vai entregar na mão desta mãe. Ela vai dizer uma coisa que ela não tinha falado para ele em outra profecia. Pergunta: qual pregador? Qual pregador? Quando Elias profetiza que não vai faltar farinha e não vai faltar azeite, sabe qual é a única coisa que ela faz? Amém. Vira as costas, vai preparar pão e alimenta ele. Sabe o que acontece quando Elias volta com o filho à vida? Ela fala: agora eu sei que tu é profeta de Deus. Agora eu reconheço que tu é profeta de Deus. Mas peraí, para tu glorificar com sabedoria, porque quando ele profetiza pão, ela não reconhece? Porque quando ele profetiza farinha, ela não chama de profeta? Porque quando ele profetiza que não vai faltar alimento, ela não fala que ele é servo de Deus? Mas quando ele vem com a criança viva no colo, ela fala: tu és profeta de Deus. Agora eu sei. É porque existe dois tipos de profeta. Pergunta qual? Profeta de pão, profeta de vida. Posso dizer uma verdade? Profeta de pão tem um monte, profeta de vida são poucos. Sabe por que ela se espantou e ela falou: agora eu sei que é profeta? Porque Elias foi fora da caixinha. Ela encontrou um profeta fora da caixinha. Eita! Profeta de pão tem um monte. Pregador, melhora. O que é profeta de pão? Deus vai te dar casa. Deus vai te dar chave. Deus vai abrir a porta. Tu vai prosperar. Isso daí qualquer um pode profetizar. Mas quando é um profeta de vida é diferente. O cego volta a enxergar. O surdo volta a ouvir. O mudo volta a falar. O paralítico anda. O cadeirante carrega a cadeira nas costas. O morto ressuscita. Sabe qual é o problema? Está cheio de profeta de pão, mas pouco profeta de vida. Cheio de profeta: Deus vai dar, Deus vai dar, Deus vai dar, Deus vai dar. E ninguém profetiza mais que Ele é, que Ele é, que Ele é. Ah, meu Pai. Vou liberar uma verdade. Posso liberar uma verdade, baterista? Posso? Ele me permitiu. A porta para você entrar é só mandar currículo. Quer ter dinheiro? É só você estudar. Quer ter casa boa? Vai na Caixa Econômica, na financiar uma, você consegue. Em Lucas 1,37 vai dizer que Deus é um Deus do impossível. As coisas possíveis é para você fazer. Aí esses profetas, só que Deus vai dar casa, Deus vai dar isso, Deus vai dar aquilo. Coisas que o homem, se quiser, pode conquistar. Mas quando a gente fala de profeta de vida, é aquilo que o dinheiro não pode comprar e fazer. Quando a gente fala de profeta de vida, é aquele que profetiza que os maiores homens influentes que tem dinheiro não pode comprar, mas que só Deus pode fazer. Porque tem pouco profeta de vida, porque a gente só quer dar aquilo que as pessoas querem. Porque tem pouco profeta de vida, é porque Deus mudou, não é porque a geração mudou. Porque tem pouco profeta de vida, é porque a gente não tem intimidade com Deus. Ah, lá vai. Tu tá achando que para você ser profeta de vida é de qualquer jeito? Não é.
Profeta de vida ora, profeta de vida jejua, profeta de vida se separa, profeta de vida lê a Bíblia, profeta de vida pratica a Bíblia, profeta de vida prega libertação, profeta de vida prega por restauração, profeta de vida fala a verdade, vai aonde ninguém quer ir, fala o que ninguém quer falar, faz o que ninguém quer fazer. Sabe por que nossa geração está escassa? Porque todo mundo quer fazer a mesma coisa. Mas eu vou dizer que nem manhinha me falava: você não é todo mundo, você foi chamado para ser a diferença da nossa geração. Você é diferente, profeta, você é diferente, tecladista, você é diferente, baterista, pastor, você é diferente. Nós somos a geração da diferença. Deus não te chamou para ser igual a todo mundo, Deus te chamou para ser... Isso, pode vir, pode vir. Eu vou dar um minuto para você glorificar, porque hoje Deus quer derramar de profecia de vida. Eu vou dar um minuto para você glorificar, porque Deus quer te dar o dom de profecia de vida, profeta de vida. Ah, meu Deus. Chega de profeta de pão. Chega de profeta de pau. Está na hora de se levantar, profeta. E que as seremanas amanaias torreneias ebiqui ranaias torebequessa. Eu vejo uma nuvem de glória sobre este ambiente. Ebiqui rastoremas. Eu vou liberar, Pai, vou liberar. Quando a igreja pensar em mudar, as coisas passadas voltam a acontecer. Quando a igreja pensar em fazer diferente, as coisas que a gente só ouve falar que acontecia, volta a acontecer. Para de viver em culto retrô dizendo quando acontecia, quando faziam, quando oravam, quando subiam o monte, quando faziam vigília. Você é um crente museu que só vive no passado, mas está na hora do presente a gente fazer a diferença. E os cultos de antes voltar a ser os cultos de hoje. Ah, meu Pai, preciso correr. A Bíblia diz que o filho volta à vida. Calma, Cristo, você vai pular. Tem crente que está falando, não, pregador, deixa eu pular. Calma, Cristo, deixa eu pregar para você, deixa eu terminar a mensagem, você já pula. Eu sou pentecostal, irmão, sou doido também, sai correndo nessa igreja. Fica tranquilo, vamos correr junto. A Bíblia vai dizer que quem profetiza que não vai ser chuva, Elias. Mas agora é Deus que vai falar: Elias, volte para o ambiente que você saiu, porque agora convém vir chuva sobre Israel. Como era de costume, se Deus está enviando socorro para Israel, é porque Israel se arrependeu. Como era de costume, se Deus está enviando a chuva para Israel, é porque o povo se voltou. Então Elias não ficou triste. Elias falou: vou voltar. Eu acho que o povo se arrependeu. Vou voltar. Acho que o povo está adorando a Deus agora. Vou voltar, porque agora o povo está posicionado. Eita. Não. Elias chega no ambiente. E sabe qual é o cenário que Elias encontra? Um cenário pior daquele que ele tinha saído. Sabe o que Elias encontra? O povo adorando a Baal. Sabe o que Elias encontra? O povo adorando a Azera. Sabe o que Elias encontra? Acabe e Jezabel dominando Israel. Eita. Percebe-se que o coração do povo está tão duro que nem a crise fizeram ele se voltar. Já viu aquele crente que ele é complicado, irmão? Ele vai para a prova, sai da prova, entra na prova e ele não muda. Nem a crise muda ele, nem a dor muda ele. Eu falo que eu tenho exemplos disso na minha família. Ele chega e o povo está zombando de Deus. Mas entenda algo: profeta não tem compromisso com a sua glória.
Profeta tem compromisso com Deus. Elias olha aquele cenário e ele poderia dizer muito bem: Deus, acabou. Deus, não quero mais. Deus, desisto. Profetizei prova, luta, que o povo ia para a miséria e não se voltaram. Agora não quero mais saber desse negócio de ser profeta não. O povo não toma jeito. Só que a preocupação de Elias não foi com o povo. Eita. A preocupação com Elias não foi com ele. Não foi se ele era profeta ou não. Sabe qual foi a preocupação de Elias? É que estavam envergonhando o nome de Deus. Sabe qual foi a preocupação de Elias? É que estavam brincando com o nome de Deus. E pensa na geração, vou falar, e você que faz isso muda seu conceito. Pensa uma geração que brinca com Deus, é a nossa geração. Fica brincando com línguas estranhas, Deus vai te pegar, crente. Línguas estranhas é dom. Você está numa campanha de dom e brincando com dom. Pensa numa geração que dá risada de crente imitando mistério. Muda seu conceito. Sabe por quê? Quando tu vai no centro de Umbanda, você não vê eles brincando com os deuses dele. Os feiticeiros não brincam com os deuses deles. Os espíritas não brincam com os deuses dele. Posso falar uma verdade? Você não vê macumbeiro falando mal de outro macumbeiro. Tu não vê feiticeiro falando mal de outro feiticeiro. São unidos para fazer o mal. E crente é terrível. Uma geração que fala mal do outro, que brinca com Deus, que compartilha vídeos zoando a cara de Deus. Profeta que é profeta se incomoda, tá? Por quê? Porque Deus nos chamou para ser inconformados. Deus vai limpar esses profetas que passam a mão na cabeça de pecado. E vai começar a levantar profeta que profetiza a verdade, que fala a verdade, que não tem medo de nada. Tá na hora de se levantar profeta para falar para nossa geração de jovens tomar vergonha na cara e parar de brincar com o evangelho de Deus. E quem vos fala é um jovem de 27 anos. Mas que um dia minha mãe olhou para mim e falou: minha mãe é aquela crente do cocó de oração. Ela falou: David, se um dia eu ver você assistindo um vídeo de alguém zombando de Deus, tu nunca mais aparece na igreja, que eu quebro você todinho. Meu Deus. Aí os pais de hoje dão risada lá. Isso aí, filho, vai, imita o mistério, vai. Elias está envergonhado porque estão falando do nome de Deus. Elias se revolta porque estão falando do nome de Deus. Elias se revolta, sabe por quê? O maior comentário em Israel naquela época é: só Baal existe. Só Azera existe. E a gente fala tanto: nossa, o povo adorava Baal. Ué, tu troca de vir pra igreja para assistir o jogo do Corinthians? Tu troca o dia de culto para ir no shopping com a família? Quer falar do povo que adorava Baal se você idolatra? Eita! Amanaia serebanassa. Vou falar, pastor. Fala do filho da irmã para você ver. A irmã bate o pé, quer bater no pastor. Mas fala de Deus, ela nem se preocupa. Vou pregar. Elias está inconformado. Peraí, estão brincando com meu Deus? Ô Acabe, faz o seguinte: o negócio estreitou para o seu lado agora. Reúne todo Israel. Pega os 450 profetas de Baal, os 400 profetas de Azera, sobe no Monte Carmelo. Quando chegar lá eu falo o que nós vamos fazer. A Bíblia diz que eles sobem, pastor, no Monte Carmelo. Elias olha para todos eles e vai falar: a luta não mudou vocês. A prova não fizeram se voltar a Deus. A crise não fizeram vocês reconhecer que Deus é o Deus de Israel. Então vamos fazer o seguinte: quem é o Deus de vocês? Baal? Profetas de Baal, vem até aqui. Vamos promover um desafio. A igreja vai pegar fogo agora, porque não os profetas aqui. Eu gostei daqueles dois profetas. Aquele profeta também, eles dão lugar na palavra. Isso é bom. Os dois profetas lá de trás. O Vini é bênção, Presta atenção nisso.
Ele olha para os profetas de Baal e vai dizer: vamos fazer o seguinte, pega um novilho, corta em pedaços, monte seu altar, coloca sobre ele. Sabe o que é comum fazer? Quando vocês vão oferecer um sacrifício, vocês pegam um novilho, colocam no altar e atiram um fogo para consumir o holocausto. Mas vamos fazer o seguinte, já que Baal existe, vocês não vão atirar fogo, vocês vão clamar aos céus e vai pedir para Baal mandar fogo e consumir. Porque se ele existe, ele vai responder com fogo. E para mostrar aqui que a luta não é desigual, vou fazer o mesmo. Vou pegar um novilho, vou pôr sobre o altar, vou clamar ao meu Deus, vou clamar por fogo. Todo Israel, observe aqui, porque já que vocês não aprendem na crise, Deus vai precisar descer e mandar a resposta para você entender. A Bíblia vai dizer que eles fazem isso, e eu vou correr para encerrar, que não passa do horário, eu sou respeitoso com o horário. A Bíblia vai dizer que eles pegam o novilho, colocam no altar e começam a clamar: Baal, manda fogo! Baal, manda fogo! Baal, está me ouvindo? Manda fogo! A Bíblia vai dizer que nada acontece. Eles começam a contar os pulsos, como eles faziam como ritual a Baal, e jorrar sangue sobre o altar. Índice de depressão, a maioria das pessoas faz o quê? Corta os pulsos, costume de Baal. Eles começam a cortar os pulsos, jorrar sobre o altar dizendo: Baal, manda fogo! Baal, manda fogo! Aí eu gosto de Elias, pastor, porque Elias é profeta ousado. E tem hora que a gente tem que sambar na cara de Satanás mesmo, para ele entender que ele não é coisa nenhuma. Porque eu sou um filho de Deus que tem uma promessa de morar no céu, e ele é um derrotado que foi expulso de lá e que vai ser condenado. Elias começa a falar: ei, peraí, deixa eu fazer uma pergunta. Será que o Deus de vocês está ocupado? Será que ele está fazendo alguma outra coisa? Porque vocês clamam e não acontece nada. A Bíblia vai dizer, pastor, que chega meio-dia, Elias fala: pode parar aí. Já está horas fazendo esse circo todo. Já estão horas clamando e nada acontece. Chegou a minha vez. Eu imagino, são 850 profetas contra um. Aqui, ô crente congresso, crente evento, não é sobre quantidade, é qualidade. Crente que é crente adora no culto de doutrina e adora em congresso. Crente que é crente adora no culto de consagração e também em congresso. Ah, Deus está mandando falar, eu vou falar, cara. Elias está sozinho. A Bíblia diz que ele pega as pedras que representavam as 12 pedras dos filhos de Jacó. Elias reconstrói o altar de Deus. Pega o novilho, coloca no altar. E o homem é ousado, crente. Sabe o que Elias fala? Ei, pegam água aí e molha o altar, por favor. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que a água faz com fogo? Então se Elias está clamando por fogo, porque ele está pedindo água. Rega o altar com água aí, porque eu vou mostrar para vocês que Deus contraria até a ciência. A Bíblia vai dizer que os profetas de Baal clamam horas e não tem resposta. E Elias vai dizer uma única frase. Não é o quanto você se aparece orando, 3 horas de oração, fazendo live, dizendo: estou orando pela sua vida. É intimidade falar com Deus e falar com um amigo. Porque quando Deus ele te reconhece como amigo, é simples palavra, ele já te responde. Elias reconstrói o altar. Ai, crente, tu tem que pegar essa. E Elias vai falar uma frase que se fosse a gente mudava a frase. Se fosse a gente ia falar: Deus, mostra para esse povo que eu sou profeta. Deus, mostra para esse povo que eu sou pregador. Deus, mostra para esse povo que eu sou cantor. Mostra para esse povo que eu sou levita. Mostra para esse povo que eu sou de oração. Mas como Elias não estava ali para reconhecer o nome dele, sim o nome de Deus, a frase foi: Deus, mostra para este povo que o Senhor é o Deus de Israel.
Ah, se tu não pegar agora, quando Elias fala isso, a Bíblia vai dizer que cai um fogo do alto céu em sinal de resposta. Seca a água do altar, consome o holocausto. E quando consome, Israel inteiro se prostra dizendo: só o Senhor é Deus, 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 só o Senhor é Deus. Eu não vim pregar sobre mim, eu vim pregar sobre Deus. E eu vou profetizar: só o Senhor é Deus, 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 só o Senhor é Deus. Há um fogo neste lugar, e a resposta é: eu sou o que sou, eu sou o teu Deus. Sou o Deus que liberta, sou o Deus que cura, sou o Deus que salva, sou o Deus que abate, sou o Deus que levanta, sou o Deus que fecha a porta, sou o Deus que abre porta, sou o Deus da restauração, sou o Deus da cura, sou o Deus do invisível, sou o Deus do possível. Jeová Jireh, Jeová Nissi, Jeová Vamá, Jeová Shalom, o Elohim, Ele está aqui. E tem fogo do céu, tem fogo do céu, tem fogo do céu. Isso, Elias, profeta, tem fogo, tem fogo. Vem, manda, vem, manda, vem, manda. Vem, vem. Só barulho de adoração. Ibiquias, tem fogo do céu. Isso. Vocês são instrumentos de Deus. Tem fogo, tem fogo, tem fogo. Na manaia cerebanaia soia. Tem fogo, tem fogo, tem fogo. Baal, sai deste lugar, porque quem aqui quem manda é o Senhor. Sai. Quem manda aqui é Deus. 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 Ele é o Deus de Israel, Ele é o Deus de Israel, Ele é o Deus de Israel, Ele é o Deus de Israel. Deus é o Deus da tua vida, pastor. Deus é o Deus que te sustenta. Deus é o Deus que cuida da sua saúde. Ele é o Deus de Israel. Tem graça, tem graça, tem graça, tem graça. Tem fogo, tem fogo, tem fogo, tem fogo. Tem fogo, tem fogo, tem fogo. Tem fogo. Elias clamou e tem